Fala, chefia! A seguir, vou colocar uma cena hollywoodiana de uma demissão. Mas antes, vamos relembrar rapidamente os 5 passos do método aprendido neste treinamento. 1. Esteja acompanhado. 2. Seja rápido e objetivo logo na primeira frase. 3. Suporte o silêncio após transmitir a mensagem. 4. Responda usando a verdade, dispense palavras motivacionais e não terceirize a sua decisão nas respostas. 5. Se levante e encerre a conversa. Ai, meu Deus! Parabéns! Parabéns. Fofa! Relaxa. Claro que pode confiar. Deixa comigo. Nós vamos cobrir essa matéria. Fica tranquilo. Beck, vamos ter que despedir você. Eu lamento muito por isso, querida. A corporação quer cortar os gastos e temos que reduzir muitas coisas. Querem contratar um produtor sênior com mais experiência em negócios para gerir as contratações do programa. Peraí, você disse pra eles que não pode fazer isso, né? Porque eu tô aqui há muito tempo e porque eu me esforço a beça O nome e... dele é Chip. O Chip começa na segunda. Ele tem um MBA e um diploma de jornalismo da Colômbia. Eles o preparam há anos para administrar a emissora. Por enquanto, não posso arcar com o custo de ter os dois. Beck, olha, eu... Ai, droga. Olha, droga, Beck, droga, me droga, droga. desculpe. Eu lamento muito. Eu lutei o máximo que eu pude. Então, como você avalia a demissão da Beck no filme Uma Manhã Gloriosa? Mesmo sendo uma cena hollywoodiana, são bons exercícios de análise. Ela entrou na sala com grande expectativa de receber uma promoção, vestindo uma camiseta comemorativa escrita "Eu aceito" por baixo da jaqueta, mas foi surpreendida com a demissão. Que recomendações você daria para o chefe da Beck? Será que todo profissional que faz um bom trabalho tem a maturidade de aceitar uma demissão surpreendente, como fez a Beck? Chefia, eu vou seguir com a aula e se você quiser voltar para ver a cena mais uma vez, eu te encontro logo mais quando você chegar nesse exato momento do vídeo pela segunda vez. Desde já, quero reforçar o convite para você participar da mentoria online gratuita. O conteúdo deste treinamento em 7 aulas é só um pedacinho de um conteúdo muito mais robusto para seguir transformando a sua realidade como chefe. Na mentoria, teremos mais cenas de filmes e análises situacionais de conversas demissionais. Toma posse e não perde essa chance. O link para se inscrever está na descrição dessa aula. Mas, por agora, segue aqui comigo para quebrarmos objeções impostas pelos métodos tradicionais que nem sempre olham para a sua preservação profissional durante a conversa demissional. Eu separei alguns assuntos para consolidar na sua mente o valor do método que te entreguei ao longo deste treinamento. São frases, dicas, procedimentos a respeito do assunto como demitir, que encontrei em livros, treinamentos, artigos internet afora, os quais considero serem prisões de um modelo caído que resultam em maus momentos durante as conversas demissionais. Pelo menos, ao seguir essas dicas, quebrei muito a cara em conversas que eu conduzi. São temas que considero relevantes, mas que podem ser maçantes. Por isso, a partir de agora, eu peço licença para, respeitosamente, ser mais cômico, ou então sarcástico. Combinado? Começando. Li a seguinte frase num artigo. É claro que não existe um passo a passo para demitir alguém. Cada caso é um caso único. Meus comentários. Concordo que cada caso é um caso único. Afinal, cada ser humano é único. Mas eu discordo que não existe um passo a passo. Afinal, a entrega deste treinamento é exatamente um método passo a passo, que não é uma aventura, mas uma repetição padronizada e testada
que se mostrou muito eficiente em cada caso único. Lembre-se, estudos apontam que 9 em 10 chefes são deficientes em conduzir uma conversa demissional. Olha, para mim, muito provavelmente por acreditarem que não existe um método. Chefia, eu tenho certeza que essa estatística se inverte se o método deste treinamento for aplicado. Próxima objeção. Qual é o melhor dia da semana para uma demissão? Muitos artigos defendem a segunda-feira, sendo duas justificativas as mais usadas para sustentar essa recomendação. 1. A pessoa demitida pode usar a semana útil para reagir e procurar um novo emprego. 2. Não estragar o final de semana da pessoa demitida. Meus comentários. Sobre usar a semana para procurar um novo emprego não faz o menor sentido, já que os dados estatísticos do IBGE e do LinkedIn apontam que no Brasil apenas 9% das pessoas demitidas conseguem um emprego novo em poucos dias, sendo que o restante levará meses. A média é de 16,8 meses para cargos que exigem curso superior e 13,1 meses para cargos com ensino fundamental. Os dados derrubam esse argumento da segunda-feira. O dia da semana é então irrelevante sob esse prisma do tempo de reação, já que 91% das pessoas não conseguem uma recolocação imediata. Estamos falando de meses, então não são poucos dias a fazer diferença. Sob não estragar o final de semana, eu vejo de forma diferente. Quando se é demitido, geralmente prezamos por estar com as pessoas mais próximas nos dias subsequentes à demissão. Dados do gov.br dizem que em 62,7% dos casamentos no Brasil, ambos têm emprego. Então, demitir na segunda-feira seria pior para as pessoas casadas, já que o cônjuge seguiria trabalhando ao longo da semana e a demissão também impactaria por tabela a pessoa que segue trabalhando, além de não poder ficar com aquele que foi demitido. Já para quem é solteiro ou os mais jovens, estar com a família ou amigos no final de semana me parece ser também uma opção melhor. Se a segunda-feira for um padrão imutável para o RH da empresa que você trabalha, você não terá muita escolha. Porém, se você puder escolher, pense na equipe que fica e não na pessoa que sai. Vou dar o meu testemunho. Meu maior contato profissional foi em indústrias, por isso eu sempre preferi a sexta-feira ou sábado para as demissões mais traumáticas no sentimento comum da equipe. Casos de pessoas muito queridas ou com muitos anos de casa. Isso para que a rádio fofoca ficasse fora do ambiente de trabalho no final de semana e para que a equipe que fica tivesse tempo de absorver a notícia nos dias de folga e até mesmo fazer contato com a pessoa demitida. No ambiente de fábrica, onde existe risco severo de acidentes, a performance produtiva cai com notícias deste tipo. Ela está ligada diretamente ao nível de concentração na tarefa repetitiva. Demissões podem causar distrações nos colaboradores, aumentar a taxa de acidentes e diminuir a produtividade ao final da jornada daquela semana. Também já estive à frente de equipes administrativas e quando a maturidade emocional da equipe é baixa, os mesmos argumentos são válidos. Por isso, boas práticas como a segunda-feira e o início da jornada de trabalho precisam ser discutidos olhando para o ambiente que fica e não para a pessoa que sai. Eu acho que você concorda comigo. Próxima objeção. Encontrei a seguinte dica num artigo. Reconheça as qualidades da pessoa demitida. Isso gera motivação para a busca de recolocação ou novas oportunidades. Meus comentários. Não faça isso. São palavras motivacionais que fazem a pessoa demitida confrontar na mente dela, ainda que ela não fale. Qual é a sua, chefia? Tá me mandando embora e elogiando. Tá pancada. Reforço como dito anteriormente neste treinamento. A maior probabilidade
é soar como uma falsidade e negação da própria culpa. Isso sem falar que você está dando um grau de liberdade para prolongar a conversa de maneira muito arriscada ao governo do ambiente. Comentários motivacionais são dicas da falsa humanização de empresas que se preocupam mais em evitar processos trabalhistas, puxando o saco da pessoa demitida, do que preservando a chefia que segue como colaborador da empresa. O inocente prefere não ver a verdade. Então, escolha ver a verdade e não caia nessa armadilha de palavras motivacionais. Próxima objeção. Algumas frases prontas para demitir que eu encontrei por aí. Abre aspas. Alguns meses venho te notificando que os seus resultados estão muito abaixo das nossas metas. Veja que, nos últimos meses, seus resultados foram XYZ, sendo que as nossas metas eram A, B e C. Infelizmente, isso está impactando diretamente as expectativas da empresa como um todo. E é por isso que eu estou tomando a decisão de te desligar da empresa. Ainda assim, seu profissionalismo, ética, organização me impressionam. Ficarei feliz em te ajudar com uma carta de recomendação. Fecha aspas. Meus comentários. É uma frase ou é um discurso? Chefia, é muito sério. É assim que a maioria dos chefes fazem. Enrolação para dizer logo o que tem que dizer, necessidade de se justificar, terceirização da decisão, culpa, palavras motivacionais. Com todo o respeito e emprestando o bordão do Theo José, narrador, não! Não é assim! É literalmente um discurso demissional, não é um comunicado direto e objetivo já na primeira frase. Muito provavelmente, antes mesmo de você terminar o seu discurso, a pessoa demitida já entendeu, já assinou o papel, já saiu da sala, enquanto você continua fazendo drama para dar uma notícia. Outra pérola que encontrei. Aspas. Fulano, temos uma cultura muito forte e queremos cultivá-la porque acreditamos nela. Seu comportamento não tem mostrado sinergia com aquilo que acreditamos. Para o clima organizacional que esperamos, preciso demitir você. Meus comentários. Fala sério, né, chefia? Além de um perigoso comparativo comportamental de valores, algo que deve-se sempre evitar na conversa demissional, está terceirizando a decisão para a cultura da empresa. E, ao meu ver, não é respeitoso afirmar categoricamente que a pessoa é nociva para o clima empresarial. Eu posso te garantir que a demissão por um motivo comportamental se encaixa muito bem com o método deste treinamento. Toma posse dos 5 passos aprendidos. Vai por mim. Mais uma pérola aqui. Abre aspas. O presidente nos informou que, a partir de agora, a WYZ Limitada deverá reduzir severamente seus custos. E o novo plano de mudança visa otimizar a produção para não impactar a entrega para os clientes. E por essa razão, estamos demitindo você e outras XX pessoas. Fecha aspas. Meus comentários. Me conta uma coisa. Quem escolhe os nomes? É o presidente ou é você? Mesmo que seja necessário, por uma diretriz, demitir 80% da equipe que você lidera, os nomes são escolhas da chefia. É muito covarde colocar na conta da presidência, da diretoria, da gerência, a sua decisão. E falar durante a conversa que outras XX pessoas também estão sendo demitidas tem qual finalidade? Consolo? A notícia corre mais rápido que a dinâmica das conversas demissionais. Uma mensagem por WhatsApp e os próximos turnos ou demais funcionários terão surtos de dor de barriga e o absenteísmo poderá aumentar nos próximos dias por causa desse XX pessoas além de você. Demissões em massa são casos diferenciados e geralmente contam com uma estratégia de RH muito bem planejada. Mantenha o passo a passo padrão do método que você aprendeu, mesmo para demissões em massa. E não fuja da manifestação de que foi sua decisão se houverem questionamentos no passo número 4. Próxima objeção. Uma dica que encontrei dizia o seguinte: Reforce e seja claro a respeito do motivo da demissão e explique
os direitos trabalhistas da pessoa. Meus comentários. Se você fez bem a lição de casa com sucessivos feedbacks, você não precisa ser claro a respeito do motivo, sobretudo quando não for perguntado ou questionado pela pessoa demitida no passo número 4. Existem chefias que insistem em explicar e justificar, mesmo quando isso não é perguntado. Eu contei o caso que aconteceu comigo na aula anterior. O mesmo vale para os direitos trabalhistas e benefícios. Não é necessário explicar se não for perguntado. Quando a pessoa demitida não faz perguntas, é porque ela já sabe a resposta ou sabe que pode consultar a resposta depois, fora da empresa, na internet, por telefone, ligando para RH, mandando um WhatsApp. Não sei, mas a pessoa não fez a pergunta, então não é necessário resposta. Ou pode ser também o caso da vontade de acabar logo com aquilo, sair da sala, sair da empresa e surtar, chorar, explodir as emoções fora dali. Chefia, não segure a pessoa na sala desnecessariamente, forçando explicações e respostas que não foram perguntadas. É um comunicado que pode ou não ser seguido de uma conversa. Silêncio é respeito. Diálogo objetivo é respeito. Lembre-se disso. Próxima objeção. Encontrei dicas recomendando comportamentos como: Seja empático, chore junto, vitimize-se junto, deixe a pessoa demitida conduzir a conversa, ofereça um plano de recolocação, ofereça uma carta de recomendação, e por aí vai. Meus comentários. Muito daquilo que se vende como demissão humanizada não é o que você pensa. Seja você chefe ou a pessoa demitida. Cuidado para não forçar uma situação de falsidade manipulativa que visa muito mais evitar processos trabalhistas do que respeitar o ser humano. Se houverem benefícios pós-demissão, deixe que o próprio RH os comunique no momento oportuno. Empresas corretas não temem processos. Se você for instruído a violar verdade, respeito e diálogo objetivo, reflita sobre as condições de trabalho nas quais aquela pessoa que está sendo demitida foi submetida e sobre os valores da empresa para a qual você trabalha. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Chefia, os conceitos sobre o termo demissão humanizada que você vai encontrar por aí são, a meu ver, muito questionáveis e destoam desse treinamento intencionalmente de tanto eu quebrar a cara tentando seguir essas dicas. Prega-se que demissão humanizada é colocar o ser humano em primeiro lugar. Meus comentários. É uma frase poética, mas na prática, qual ser humano estamos falando? Do que sai ou do que fica na empresa, que é você? Esse já é um problema, pois esse conceito é um antidesenho do mundo que vitimiza a pessoa demitida. Mas eu te afirmo que vítimas não prosperam. Você se lembra, não é? É um termo muito defendido na psicologia sistêmica. Então, será mesmo que é humanizado tratar a pessoa demitida como uma vítima? Entretanto, meu maior problema com a proposta de colocar o ser humano em primeiro lugar é a idolatria. Pois o valor que acredito ser o mais adequado para conduzir uma conversa demissional é colocar Deus em primeiro lugar, não o ser humano. Somente assim há o temor que sustenta a verdade. Sem isso, existe maior risco de suprimir a verdade pela injustiça no processo de demissão. Outro aqui que encontrei. Prega-se que demissão humanizada é dar oportunidade para que a pessoa escolha se quer ou não se despedir dos colegas. Meus comentários. Certamente é um assunto delicado. Potencialmente esbarra em regras que a própria empresa já deve ter definido e depende muito da maturidade da pessoa demitida. Mas, se não houver uma regra e a decisão for sua, esse procedimento, a meu ver, só deve ser permitido em demissões do tipo acordo entre as duas partes, onde também se é cumprido o aviso prévio. Ou seja, a pessoa já sabe quando será o último dia.
nem haverá de fato uma conversa demissional. Se não for esse o caso, tome a frente, chefia, e diga não para a voltinha olímpica de despedida, pois existe grande propensão a vitimismo e martirização da pessoa demitida. O que seria péssimo para a sua credibilidade como líder perante a equipe. A pessoa demitida certamente tem o zap daqueles que desejam se despedir ou manter contato após a saída da empresa. Essa história de se despedir é conversinha e não vale a pena. Outro ainda, prega-se que demissão humanizada é preservar os efeitos colaterais como processos trabalhistas e traumas psicológicos à pessoa demitida. Meus comentários. Viu só? Essa aqui nem disfarça que o interesse é evitar processos trabalhistas. Chefia, depois de tudo que você viu neste treinamento, você já sacou que acabamos caindo no mesmo ponto de conflito de interesses. É o ganho secundário que pressiona a verdade para omitir as falhas que colocam a empresa no limiar das leis trabalhistas. Tentar agradar a pessoa demitida durante a conversa demissional sob a prerrogativa de traumas psicológicos é fingir que a empresa se importa com a pessoa. Quando, na verdade, o que mais importa é a imagem e a credibilidade da empresa para evitar um processo trabalhista. Infelizmente, as pesquisas de melhores empresas para se trabalhar nem sempre refletem a realidade do ambiente de trabalho, mas certamente refletem a competência de um departamento de RH que sabe jogar o jogo. Não há problema nenhum nisso. Existe uma pesquisa, existe um ranking, existem regras. Jogar esse jogo faz parte do mercado. Pessoas maduras compreendem isso. Uma pesquisa feita pelo site Glassdoor revela que 65% das pessoas tomam a conversa demissional como um fator determinante para seguirem ou não com um processo trabalhista quando elas entendem que houve alguma coisa errada naquele trabalho ou naquele processo como um todo. Viu só? 65% das pessoas ainda não se decidiram. Por isso, essa história de defender um processo trabalhista é deliberadamente um ganho secundário. Pegou esse código, né? O último, prega-se que demissão humanizada tem que haver empatia com a pessoa demitida. Meus comentários, porque eu gosto de falar dessa história de empatia. Empatia consiste em sentir o que o outro está sentindo. Por isso, nos conceitos de demissão humanizada, a chefia é convidada a espelhar o sentimento para parecer que se importa. Espelhamento é uma técnica de parecer, mas não de verdadeiramente ser. Times de vendas são exaustivamente treinados nessa técnica. Daí a prática comum da chefia adotar frequentemente a fuga da terceirização da decisão. Pois quando a chefia se coloca como uma vítima da própria cadeira que ocupa, os dois lados da mesa podem se lamentar juntos. Esse espelhamento é totalmente possível porque as duas pessoas ali são vítimas. Chefia, você é melhor que isso. A falsa empatia é a luva perfeita para o chefe que não sabe demitir. Mas você não é mais esse tipo de pessoa nesse ponto do treinamento. Preste muita atenção agora. O método deste treinamento está baseado em verdade, respeito e diálogo objetivo, promovendo compaixão, que consiste em não ficar indiferente diante do sofrimento do outro, diante daquilo que o outro sente. Cada passo do método deste treinamento aponta para verdadeiramente se importar com o sofrimento ou aquilo que a pessoa demitida sente. Não é necessário, então, que a gente espelhe ou sinta a mesma dor da pessoa para fazer isso. Um homem chamado Jesus, lá de Nazaré, é até hoje reconhecido por sua íntima compaixão. Por isso, esse cara era capaz de ajudar as pessoas. Se ele fosse apenas empático e sentisse a dor junto, não seria capaz de trazer cura.
Acho que você já entendeu que demissão humanizada é uma agenda poética que visa ganhos secundários. Mas o que do meu coração eu espero que você tenha entendido com o método deste treinamento é que ele é mais humano do que as falsas aparências que você encontrará no mercado a esse respeito. Eu sustento o que estou dizendo e aquilo que estou te ensinando. E eu digo isso porque eu observei repetindo esse método e ajustando qual era o meu comportamento, como eu me sentia e qual era o comportamento e reação das pessoas quando elas verdadeiramente estavam diante de verdade, respeito e diálogo objetivo. Como elas se comportavam e como era possível governar o ambiente sem a perda descabida de controle e mantendo a maturidade na sala. Para finalizar essa aula, proponho você refletir sobre os seus valores, sobre aquilo que rege a sua vida e, consequentemente, as suas decisões no ambiente de trabalho. Um contrato de trabalho é uma negociação adulta de troca por dinheiro. Já falamos isso. Em um contrato CLT padrão, você troca tempo por dinheiro. O pagamento não é devido pela pessoa que o realiza. Embora a grande maioria de nós tenhamos dificuldade de ver e aceitar que é desta forma. Temos muita dificuldade de aceitar que somos apenas mais um. Por isso, de forma infantil, pensamos que o nosso pagamento, nosso salário, é devido a quem nós somos e não pelo trabalho que nós realizamos. Chefia, legitimamente, a grande maioria das demissões verdadeiramente apontam para uma deficiência relacionada a essa negociação adulta de troca, traduzida em baixa performance ou um comportamento inadequado, algo que irá aumentar nos próximos anos pelos motivos apresentados na aula 3, que é o quiet quitting e o marketing digital, a demissão silenciosa e as oportunidades no metaverso milionário que a internet tem trazido. Por isso, quando na cadeira de chefe você é incapaz de sustentar verdade, respeito e diálogo objetivo, eu sinto muito afirmar que além da deficiência que justifica a saída da pessoa demitida, a conversa também aponta para a sua deficiência que não se sustentará por muito tempo. Se você não pode sustentar a verdade, se você leva a culpa para a sua decisão, alguma coisa não está certa. A conversa demissional é um ato de compaixão que demonstra para a pessoa demitida que ela precisa de cura em alguma área da vida dela. E você só pode ser instrumento de cura quando vence o medo, o seu medo de fazer o trabalho que lhe cabe, sendo um líder capaz de transformar a realidade através da verdade que você escolhe praticar em feedbacks e, se necessário, na conversa demissional. Chefia, não pare, decida clicar no link e continue sua jornada comigo. A procrastinação de uma demissão é a incapacidade do chefe para negociar com a realidade, por não suportar que haverá frustração no processo de demissão. Só mudamos isso quando aceitamos verdadeiramente a responsabilidade da cadeira, esta cadeira que nós escolhemos ocupar em nossa vida. Eu não me esqueci e propositalmente deixei aqui para o final. A palavra passe da aula 7 é compaixão. Agora junte as 7 palavras passe que você recebeu ao longo das aulas, clique no link que está na descrição desse vídeo para participar da mentoria online e gratuita. Se você está aqui e não faz ideia do que é a palavra passe e a mentoria que eu estou falando, volte lá na aula 00 que eu te explico. Lembre-se, chefe sabe demitir. Até breve.